entendermos o contexto dos versículos que nós lemos. Profeta Ezequiel é levantado por Deus para profetizar em um dos tempos mais sombrios da história de Israel. O povo havia se apostatado de Deus completamente. O povo sacrificava aos ídolos no secreto, mas ainda assim continuava adorando a Deus no templo. Isso é evidente quando Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, a qual ele vê um buraco na parede e ele entra por este buraco, esta ruptura, e ele vê dentro do templo da casa do Senhor homens voltados ao oriente, ao entardecer do sol, ao poente do sol, e estavam adorando o Deus Sol dentro do templo do Senhor. Tamanho foi a frieza do povo de Israel, que Deus levantou os seus profetas, como os irmãos já sabem, no segundo livro das Crônicas, o capítulo 36 e o versículo 16, se não me falha a memória, Deus fala que envia os seus profetas e mensageiros, mas o povo zombou dos mensageiros, desprezou a palavra de Deus, até que não houve mais remédio para este povo. Tamanho foi o pecado da nação de Israel, que Deus abriu a porta da restauração para eles, mas eles rejeitaram entrar pelo caminho da restauração. E por juízo, por sequência ou por consequência, Deus entregou então o povo de Israel e o povo de Judá na mão dos seus inimigos. No capítulo 14, no versículo 21 do livro do profeta Ezequiel, Deus usa Ezequiel para falar com este povo, dizendo exatamente qual seria a maneira em que ele trabalharia com este povo se eles não ouvissem a voz de Deus. Deus estava dizendo: se vocês não me ouvirem, eu enviarei os meus 4 juízos maus, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Deus estava falando que enviaria juízo. É interessante que até o capítulo 33, a mensagem do profeta Ezequiel, dada por Deus e profetizada por ele, provavelmente no ano 597 a.C., junto com o rei Joaquim, na parte da elite judaica, ele profetiza juízo contra Israel, contra o povo de Deus. Mas o capítulo 33 é o capítulo que divide o livro do profeta Ezequiel. É o capítulo onde Deus começa a falar sobre o ofício do verdadeiro profeta. E a partir do capítulo 33, o versículo 19, a mensagem de Ezequiel não é mais de juízo. A mensagem do profeta Ezequiel dada por Deus é uma mensagem de restauração ao povo. Tanto é que nós lembramos claramente do capítulo 37, tão conhecido, onde Deus leva o profeta, o tomando pelos cabelos da sua cabeça, e o leva a um vale muito grande, um vale onde estava cheio de ossos sequíssimos. E ali Deus traz esta visão ao profeta Ezequiel a respeito do vale que seria a nação de Israel, porque há muito tempo estavam mortos, há muito tempo não tinham vida, mas pelo poder da palavra de Deus, a nação seria colocada de pé, assim como o vale também foi, como um exército poderoso, e o Espírito de Deus viria sobre eles outra vez. É uma mensagem clara de restauração. Então o capítulo 33, e os irmãos estão aqui, aleluia. O capítulo 33 é um divisor de águas. E os versículos que nós lemos, Deus estava lembrando Ezequiel do seu ofício, do seu chamado, do seu propósito, da sua função. É claro que Ezequiel vai desenvolver a maior parte do seu ministério em Babilônia, na beira do rio Quebar.
enquanto Jeremias profetiza aos remanescentes que estavam em Judá, e Daniel profetiza junto aos governantes de Babilônia, Ezequiel está a profetizar junto aos exilados, ao povo que foi levado à Babilônia e foi tomado como escravo. Então, a maior parte do ministério de Ezequiel se desenvolve no cativeiro, e ali Deus traz visões, revela a glória de Deus, como é descrito, 2 arcos que se cruzam e se entrelaçam, as visões, o nome da glória de Deus, conhecido como Galgal, e Deus começa a revelar coisas profundas, os 4 rostos do querubim, homem, leão, águia, boi, e ali Deus começa a se manifestar ao profeta e falar sobre o povo de Deus. Capítulo 33, então, um divisor de águas. Deus começa a falar com Ezequiel: eu lhe chamei e eu vou lhe explicar qual é a maneira que eu lhe chamei. Ezequiel, lembra do atalaia? E o que era um atalaia? O atalaia era o vigia, era o guardião das muralhas, aquele que permanecia sobre uma torre, que deveria estar atento a qualquer tipo de movimentação. E se ele visse qualquer movimentação anormal, o que o atalaia deveria fazer? Tocar uma trombeta, para avisar o povo de que havia uma iminente ameaça, um iminente perigo, os inimigos estavam se aproximando, para que desse tempo do povo se resguardar, se proteger de alguma maneira. E Deus começa a falar com Ezequiel: Ezequiel, eu te coloquei como atalaia sobre o meu povo, eu te coloquei como um guarda sobre o meu povo, ao ponto de que se eu falar contigo, Ezequiel, e tu não liberares a minha palavra sobre o meu povo, eu requererei o sangue deles das tuas mãos. Assim como o atalaia que falhasse na sua missão, não avisando o povo, não tocando a trombeta, também seria morto por causa disso. Deus estava dizendo: Ezequiel, sua responsabilidade não é saber se o povo gostou ou não gostou da mensagem que foi entregue a eles. Ezequiel, o que você precisa entender é que tudo que eu lhe mandar dizer, tu tens que liberar palavra, tu tens que dar a eles a palavra, tu tens que entregar os mistérios que eu lhe revelo. E Ezequiel agora está entendendo que a responsabilidade do chamado de Deus na vida dele naquele momento era muito maior do que ele imaginava. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite aos irmãos. Nós também fomos chamados por Deus, nós também fomos escolhidos por Deus, e para que nós possamos lidar, os irmãos estão me ouvindo bem? Lidar com as coisas espirituais, nós precisamos olhar para estes versículos e entendermos que assim como foi com Ezequiel, nós não podemos brincar com o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Para lidarmos com as coisas espirituais, nós temos que compreender que Deus também nos chamou, e que existe um chamado de Deus. E é interessante nós entendermos o que é o chamado de Deus, não é? Porque muitos falam que Deus me chamou, mas a maioria de nós não tem uma compreensão de como isso se dá nas nossas vidas. Eu já tenho dito aos irmãos, e já falei isso inúmeras vezes, é inconcebível nós crermos em um Deus que oferece nós a salvação, mas que também não tenha um propósito nas nossas vidas. Não há como nós crermos em um Deus que quer nos levar ao céu, mas não tem um propósito para nós nesta terra. Na verdade, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e na Bíblia há diversos exemplos sobre isso, Jacó
Paulo, tantos outros que tiveram um encontro com Jesus, logo descobriram o seu chamado, o ministério, o propósito pelo qual Deus os chamou e os salvou, porque a salvação, ela está intrinsecamente ligada com a nossa ocupação. Deus nos chama porque tem algo na nossa vida. Deus nos salva e Ele tem um propósito na nossa história. Deus não nos salva para nós sentarmos no banco da igreja, olharmos uns para os outros, por mais que isso seja maravilhoso, e nos darmos a paz do Senhor. Não, Deus não nos salva para nós nos reunirmos terça, quintas e domingos e cantarmos canções e ouvirmos uma palavra de bíblica que vai nos edificar. Não. Deus nos salva porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E é muito lógico que esse propósito não é igual para todos nós. Por isso que a linguagem bíblica a respeito do chamado de Deus para a igreja é um corpo. Porque o corpo é constituído de muitos membros. Paulo fala sobre isso escrevendo sua primeira carta aos Coríntios e aos Romanos também. Então, todos os membros do corpo são iguais? Não, então logo, nós como irmãos em Cristo, não seremos iguais. Alguns são orelha, outros são nariz, outros são o dedão do pé, outros são a unha do pé. E todos são importantes, todos têm a sua responsabilidade. E quando nós perdemos um membro do corpo, ainda que seja pequeno ou que pareça insignificante, na verdade nós sentiremos falta, porque a igreja é interdependência um dos outros. Deus não deu tudo para alguém, Ele deu um pouquinho para cada um, só para nós entendermos que nós dependemos uns dos outros e todos dependemos do Senhor. Isso é tão lindo que não há como cumprir um chamado e um ministério sozinho. Eu preciso de alguém perto de mim. Por isso que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, porque através do propósito de Deus, a obra de Deus continua avançando na vida daqueles que assim a entendem. Então o chamado de Deus é muito claro quando nós olhamos para a vida do profeta Ezequiel, versículo 1 e 2 do capítulo 33. O chamado de Deus na vida de Ezequiel e na vida daqueles que são chamados por Deus, todos nós que entregamos nosso coração a Jesus Cristo, ele não é uma sugestão espiritual. Deus não sugere a nós, talvez, se exista uma vontade, um querer, uma possibilidade, você atenda a este chamado. Não. O chamado de Deus não é sugestão. O chamado de Deus não é um plano B na nossa história. O chamado de Deus é a própria vontade de Deus, que define na nossa vida a nossa identidade, as nossas responsabilidades e as direções que nós iremos tomar na nossa história. Sabe por que existe muito crente confuso quanto à obra que Deus tem na sua vida? Porque ainda não entendeu que as coisas espirituais não são secundárias, são primárias. Por exemplo, vou lhe explicar, o irmão Rafael tem um restaurante, ele é o assador da, eita glória a Deus, vou falar né, o assador da picanha, irmão, da carne, glória, só que lá, Deus o vê como alguém que foi chamado para fazer a obra de Deus, vestindo uma roupa de cozinheiro, de gerente, de chefe. Então lá ele não é só o chefe, em primeiro lugar ele é o servo de Deus que está fazendo a obra de Deus. Os irmãos entendem isso? Você na empresa que você trabalha, enquanto você está naquela limpeza, naquela obra, na construção, na fábrica, aonde você estiver, na escola, trabalhando, nas suas ocupações, primeiro não é a função que você exerce, é um chamado espiritual. Lá você é o exemplo de Jesus, que alguém está olhando e está vendo um bom exemplo ou um mau exemplo. Lá você é o reflexo da vida cristã, que alguém vai ver e vai decidir seguir Jesus ou não. Lá você é alguém que é chamado por Deus, vestindo uma outra roupa de funcionário ou da função que você exerce. Então o chamado de Deus não é secundário, ele é primário. Nós não fomos
somos enviados para esta terra, e esse chamado não se dá quando nós crescemos e entregamos nossa vida para Jesus. Desde o ventre da nossa mãe, Deus tem uma história e um propósito para nós. Então o chamado é uma convocação soberana, uma investidura divina que define identidade, propósito e responsabilidade. Nós precisamos entender pelo menos as 3 dimensões do chamado de Deus na nossa história. Estamos falando sobre o chamado de Deus na nossa vida. O primeiro chamado é o chamado da salvação, e todo crente é chamado à salvação. 1 de Pedro 2,9, Deus nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Esse chamado começa na cruz de Cristo, quando nós renunciamos o mundo e entregamos nossa vida para Jesus. O segundo chamado é o chamado à santidade. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, o Senhor mesmo nos diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E este é o chamado que é inseparável do caráter que Deus quer formar em nós. Quando Deus nos chama à salvação e nós atendemos o seu convite, a santidade também inicia. Nós abandonamos as práticas mundanas. Nós começamos a buscar a Deus, nos aproximar de Deus. É bom nós lembrarmos que santidade não é tamanho de cabelo, e nem largura e comprimento de saia, e nem terno e gravata. Santidade é uma vida de alguém que nasceu de novo, que foi transformado no seu interior, que mentia, mas não mente mais, que comprava e não pagava, mas agora compra e paga, que adulterava, se prostituía, andava cheio de vícios, mas agora, depois de atender o chamado da salvação, entendeu a santidade. Agora não prostitui, não adultera, não vive mais nos vícios, mas é liberto pelo poder da palavra de Deus. Então o chamado da salvação. E não existe alguém que diga: Deus me chamou, que corresponda a este chamado de maneira digna, que não busque viver uma vida de santidade a Deus. Infelizmente tem muita gente por aí dizendo que Deus lhe chamou, mas vive uma vida sem santidade. Crê na misericórdia de Deus, sim, crê na graça de Deus, sim, mas se esqueceu no Deus vivo que continua chamando o seu povo a uma vida de consagração, de busca, a uma vida de humilhação, a uma vida de rendição, a uma vida consagrada, separada em santidade a Ele. Então não há como separar essas coisas, e nós temos que entender: santidade então é caráter transformado. E é lógico que alguém que tenha uma vida de santidade não vai vestir uma roupa que a leve a outras coisas, tanto homem quanto mulher, né, irmão? Tem uns irmãos também que às vezes botam umas calças embaladas a vácuo, né? Meu Deus do céu, é umas coisas que nem, não sabe nem se carne e sangue, nem o que foi, meu Deus do céu. Hã? Então, o chamado à salvação, o chamado à santidade. E o terceiro chamado, 3 dimensões do chamado. Terceiro, o chamado à missão, ao propósito, ao que Deus tem. E isso é muito claro na vida de Ezequiel. Aqui o atalaia não é alguém que foi salvo, é alguém que deveria estar posicionado. Deus o coloca em um determinado lugar, com determinada responsabilidade e diante de determinadas pessoas. Isso vale tanto para o pastor, para o pai de família, para o professor, para o profissional de diversa área, o trabalho que Deus tem nos colocado. Então, as 3 dimensões do chamado: salvação, santidade e missão. Só vai entender a missão quem atendeu o convite da salvação. Só vai atender a missão quem atendeu o convite da santificação.
A missão, então, é o que Deus estava falando com Ezequiel. Andrew Murray, que foi um grande missionário na África, e além de ser missionário, ele foi, me ajude com o nome, aqueles que fazem mapas, topógrafo, isso? Eu acho que é topógrafo. Ele foi um topógrafo porque registrou regiões que nunca haviam sido registradas, mapeadas na sua época. Ele ia desbravando o continente africano, ia desenvolvendo os mapas, desenhando os lugares, as regiões, as montanhas, os rios, e além de pregar o evangelho, ele abriu caminho para a civilização no meio do povo africano. Então Andrew Murray, ele diz que o chamado de Deus é sempre maior que a nossa compreensão inicial dele, mas ele se expande, ou seja, ele cresce à medida que nós nos aprofundamos em Deus. Murray estava dizendo que à medida que nós nos aproximamos de Deus diariamente, nós vamos entendendo a revelação do chamado e da missão dele em nós. Então o que Deus está falando com Ezequiel é sobre o chamado à missão. Eu te chamei como atalaia. Ezequiel, não te chamei para se preocupar com o que o povo vai fazer. Eu te chamei para avisá-los. Toque a trombeta, porque tu és profeta, Ezequiel. Aleluia. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, usa uma palavra grega, poema, obra-prima, feitura artística, para descrever o crente. Fomos formados, feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, como um artista que está fazendo a escultura de uma imagem de uma pessoa e vai dando forma a ela, uma obra-prima. Nós não somos um acidente do universo, então. Nós não somos uma obra do acaso, nós não somos descendência de uma ameba, de um macaco ou de nada. Nós somos a imagem e semelhança criados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então o chamado não começa quando nós descobrimos o chamado. O chamado de Deus começa na nossa concepção. Deus nos chamou. Eu lembro de um dia que eu jogava bola, irmão, vou confessar, eu jogava bola, viu? Jogava bola com meu irmão, e eu deveria ter aproximadamente uns 10 anos de idade, mais ou menos isso. Eu lembro que eu estava jogando bola com ele, e uma senhora de uns cabelos brancos muito compridos, se aproxima no portão da nossa casa. No Rio Grande do Sul, não há muros altos, como lá no Goiás, ou muitos lugares. Lá é como aqui, as casas têm as paredes abertas, ou quando tem proteção são cercas que se pode ver do lado de dentro. Ela se aproxima no portão, e eu jogando bola, ela acabou com o jogo de futebol daquela tarde. Ela chama minha mãe e começa a falar: Deus tem uma obra na vida dos seus filhos. E ela aponta para mim, e Deus vai levantar esse menino como alguém que vai andar em muitas nações. Eu não era crente. Por mais que minha mãe lia a Bíblia, eu não lia a Bíblia, irmão. Eu não sabia quem era Jesus direito, eu ia na catequese naquela época. Entendeu? E ela começa a falar sobre coisas que eu vivo e coisas que eu ainda viverei. Só que o que eu quero lhe contando isso, eu quero que você entenda. Ainda que eu não tivesse a compreensão do chamado de Deus, Deus já tinha um chamado. A questão é, nós temos isso dentro de nós. Deus nos chama. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E para nós lidarmos com as coisas espirituais, nós temos que descobrir esse chamado. Para o que Deus lhe chamou? Qual é a obra que Jesus tem na sua vida? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Então o chamado não se dá quando nós entregamos a vida para Jesus. Ele já vem desde o ventre. Lembra de Jeremias capítulo 1? Jeremias, eu te chamei como profeta das nações,
Senhor, não sei falar. Jeremias, e Deus começa a pregar para Jeremias. É desde o ventre, Jeremias. É desde a concepção, Jeremias. Quem fez a boca? Fui eu, Jeremias. Deus fala isso com Moisés também. Moisés disse, eu sou gago. Deus fala, quem fez a boca? Moisés. O Salmo 139, a tradução em espanhol, ela é um pouquinho diferente da tradução em português. Ela diz que nós ainda estávamos como uma manchinha de sangue no ventre da nossa mãe, ainda informes, mas Deus já tinha uma história escrita nas nossas vidas. Manchinha de sangue não tem DNI, não tem NIE, não tem número de documento, manchinha de sangue não tem segurança social, manchinha de sangue não tem, como é que é o nome da saúde aqui, meu Deus do céu? Não tem o TEND, mas já tem uma história escrita por Deus, aleluia. Então Deus tem uma história, e Deus está chamando Ezequiel para entender sobre isso. Agora uma pergunta que podemos fazer, e essas perguntas, irmãos, elas são didáticas para nós assimilarmos melhor o conteúdo. Nós já entendemos o que é o chamado de Deus e as 3 dimensões desse chamado na nossa história. Primeira dimensão, salvação. Segunda dimensão, santidade. E a terceira, a missão que Deus nos chamou a viver. Por que o chamado de Deus deve ser levado a sério? Por que nós devemos atender o chamado de Deus? Quando Deus fala com Ezequiel 33:6, ele diz, o seu sangue, o sangue de quem? Do povo. Deus estava dizendo, eu requererei da tua mão, Ezequiel. Por que o chamado deve ser levado a sério? Porque há vidas em jogo relacionadas ao chamado. Deus nos chama para ganharmos almas. Deus nos chama porque nós fomos chamados para irmos pregar o evangelho a quem precisa. No caso do atalaia, o silêncio do atalaia não perdia apenas a sua profissão, faziam com que pessoas morressem ou fossem levadas como prisioneiras. No caso nosso hoje, nos dias em que nós vivemos, existem pessoas que estão esperando você, nós como igreja nos levantarmos no chamado que Deus tem, e somente através de nós elas encontrarão a salvação em Cristo Jesus. Só que nós estamos calando nossa voz, nós estamos sendo sufocados pelos nossos problemas, só que o chamado de Deus precisa ser levado a sério. Almas não estão por aí brincando de salvação, elas precisam ouvir falar que há um Deus que salva. E nós somos atalaias, nós precisamos voltar a dar crédito ao chamado que Deus tem. O nosso silêncio, a nossa inércia, a nossa acomodação tem consequência eterna. Tem alguém esperando Jesus ser revelado através de nós. E nós podemos aprender isso da melhor maneira ou da pior maneira. Eu vou lhe contar um testemunho e ele não é bom. Não é um testemunho, é um testemunho. Eu lembro de uma semana em que alguém da minha família se aproxima de mim chorando, e eu começo a perguntar o que se passa. E a pessoa começa a falar, problemas aqui, problemas lá. Eu lembro até hoje, só eu era crente naquele momento, então eles colocavam aquelas músicas altas, já me dava até umas coceiras na época, hoje mais um pouco ainda. E eu
me aproximei com um papel em que havia escrito um versículo bíblico: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Chamei a pessoa à parte e comecei a falar de Jesus. A semana se passou, trabalho, estudo, correria, como todo mundo vive e sempre vamos ter. Fiquei sabendo que pessoas de outra igreja haviam ido na casa dessa familiar minha, e que havia uma manifestação espiritual, mas não puderam expulsar o demônio. Eu procurei alguns irmãos dessa igreja e falei: por que não me chamaram? Na época eu deveria ter 17 anos de idade. Recebo uma ligação numa sexta-feira, 1h. Minha mãe: meu filho, vá na casa, alguma coisa aconteceu. Na época meu avô era vivo, seu avô já está lá. Eu chego lá, a cena, irmãos, a pessoa que havia buscado refúgio, a pessoa que havia buscado ouvir falar de Jesus, que buscou cura, que buscou libertação, mas não puderam, estava pendurada na coluna da casa, enforcada. E aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Eu lembro que eu tinha uma Verona preta, que o freio era de pé. Eu peguei minha Verona e eu saí chorando e falando com Deus. Eu falei com Deus coisas que eu nunca mais voltei atrás depois daquele dia. Eu disse para Deus: eu nunca mais perderei uma oportunidade. Eu nunca mais virarei as costas para uma alma. Eu nunca mais deixarei de falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Eu nunca mais vou brincar com o chamado que o Senhor tem. Porque o chamado de Deus envolve almas. E talvez você esteja aqui hoje pensando: Jesus, e aí? Será que Deus tem algo? Será que Ele tem um plano? Com certeza Ele tem. E às vezes a nossa covardia apenas impede pessoas de entregarem as suas vidas para Jesus. É muito lógico, irmãos, que nem todos vão vir para Jesus através da vida do pastor. A maioria das pessoas, elas vão se render através da sua vida. Você evangelizando, você pregando, você falando do amor de Deus, você sendo um instrumento de Deus. Então, por que nós devemos levar o chamado a sério? Porque há vidas que estão em jogo. Quem mais vai ter que partir sem salvação, porque nós nos calamos, enquanto Deus nos chama como atalaias? Quantos parentes nossos vão ter que morrer sem Jesus, até nós despertarmos? Porque eles estão lá no inferno, e eles estão sendo atormentados, aprisionados. O fogo não apaga e o bicho não morre. E nós, como crentes, muitas vezes estamos dizendo: mas eu não vi, Senhor. E Deus olhando para nós: mas eu não te dei uma trombeta, eu não te dei condição, eu não te dei palavra, eu não te dei instrução, eu não te dei alimento espiritual, eu não te dei todas as ferramentas para que você pudesse ser um instrumento meu. Irmãos, Deus não nos chama para brincar de igreja. Igreja não é entretenimento. E seria muito fácil nós colocarmos luzes e tantas outras coisas, tanta coisa que poderia produzir dopamina, que é o prazer, aquele prazer de estar aqui, seria tão bom, mas não cumpriria o papel de ser uma igreja. A igreja de Cristo Jesus é a igreja que sai em favor das almas, é a igreja que prega, é a igreja que anuncia, é a igreja que vive o evangelho, é a igreja que dá testemunho da palavra, é a igreja que leva Jesus aos perdidos. Mas não há como levar Jesus aos perdidos enquanto nós não aprendermos a levar o chamado a sério. Talvez você diz: mas eu não tenho uma oportunidade na igreja. E eu lhe pergunto: quem disse que chamado tem a ver com microfone? Os maiores ministérios na vida de grandes homens e mulheres de Deus não se dão no microfone,
se dão aonde? Nas esquinas, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, nos seus trabalhos, aonde eles estão, porque a Bíblia não diz, pegue o microfone e pregue o evangelho, não. Ela diz, ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Então, por que devemos levar o chamado a sério? Porque há vidas que estão em jogo. Por quê? Em segundo lugar, porque o chamado vem de Deus e não vem dos homens. O chamado de Deus na nossa vida não é nosso, vem de Deus. Tudo que há aqui não é do Marcelo, vem de Deus. Não tinha condição nenhuma e continuo não tendo. Eu lembro da primeira vez que eu fui ler uma palavra na igreja, Vermelho. A Paula, que está nos visitando, vai estar quinta-feira no culto, ela vai lembrar disso. Era minha líder de jovens há 16 anos atrás. Eu acho que foi até ela que me deu a oportunidade. Eu peguei o microfone, irmão, não tremia não, era uma coisa assim, ó. Vermelho, vermelho, eu não conseguia falar. Eu era muito tímido, ainda tenho muita timidez. E eu tinha os dentes separados, doutora Viviane, que nem o Zion tem. E eu tinha muita vergonha de falar, porque as pessoas ficavam fazendo piada, né, irmão? Então, eu peguei aquele microfone, eu lembro até hoje, irmãos, eu engasguei na hora da leitura. Eu quase chorei, me deu branco, eu nem agradeci a oportunidade. Eu deixei o microfone, todo mundo ficou me olhando, eu voltei para o banco. Eu digo, Jesus, que vontade de sumir, Jesus. Se tivesse um buraco, eu me enfiava dentro do buraco. Então, tudo que tem em nós vem de quem? De Deus. Quem nos dá graça para cumprir o chamado? Quem nos capacita? Quem nos capacita com fruto, com dons, com palavra, com direção, com sonho, com visão, com sabedoria? Não é Deus? Então, por que nós devemos levar o chamado a sério? Porque o chamado não vem de homens. Irmãos, se fosse pastor que tivesse lhe chamado, você não receberia graça suficiente. Se fosse sua esposa que tivesse lhe chamado, você não teria a persistência que você tem. Se fosse seu esposo, você não estaria perseverando como está. O chamado não vem de homem nem de mulher, ele vem de Deus. Em terceiro lugar, porque nós devemos levar o chamado a sério? Porque haverá um acerto de contas. Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nos mandou fazer e não fizemos. Romanos capítulo 14 e o versículo de número 12. Assim cada um de nós prestará contas a Deus acerca de si mesmo. Nós não vamos dar conta da vida do irmão, da irmã. Eu não vou dar conta como chamado da vida da minha esposa. Eu vou dar conta do meu chamado. Você foi o Marcelo que eu chamei para ser. Você foi fiel à obra que eu lhe chamei para fazer. O que eu pus na tua mão, tu fizeste como um bom atalaia. É isso que Deus vai perguntar a nós, em uma linguagem mais acessível, simples, uma conjectura, né, irmãos? Então, nós vamos dar conta. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a vida dos profetas, escreve que o pregador que silencia diante do pecado por medo da reação humana, já perdeu a sua autoridade espiritual antes mesmo de abrir a boca. Porque a função de Ezequiel era denunciar o pecado. E aí, meus amados irmãos, precisamos levar o chamado a sério. O chamado não é brincadeira, almas estão te esperando. Vidas estão clamando por você. Esse chamado não vem de homem, vem de Deus. E haverá um acerto de contas. Terceira pergunta: o que tem nos impedido então de vivermos o chamado de Deus de forma séria?
Quais são os bloqueios? Ezequiel 33, versículo 4, Deus fala com Ezequiel: e o povo não der ouvidos à advertência. A ironia aqui é que Ezequiel fala com o povo, e o povo não ouve o atalaia, e ele está ali num conflito. A questão é que o próprio atalaia também pode ser tentado a se calar. O texto está convidando a examinar os dois lados, mas a pergunta é: o que paralisa quem foi chamado por Deus? Eu anotei algumas coisas. Primeiro, o medo de ser rejeitado. O profeta Jeremias vai passar por isso. Ele chega a dizer, capítulo 20, versículo 9: eu não me lembrarei mais dele. Dele quem? Do Senhor. Eu não falarei mais no seu nome. Irmãos, olha o tamanho da crise e do conflito do profeta Jeremias para chegar ao ponto de falar com Deus a respeito disso e dessa maneira: eu não vou pregar, eu não vou falar mais o nome do Senhor. Mas continua o versículo dizendo: o fogo ardia nos ossos e ele não conseguia calar. O medo é real, mas o chamado é mais real ainda. Dwight Lyman Moody costumava dizer que Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que são chamados. Deus fala com Ezequiel: o povo não é problema seu, seu problema é a mensagem. Eles vão dar conta, mas você, ainda que tenha medo de ser rejeitado, tu tens que entender que a tua responsabilidade é anunciar aquilo que eu disse. Lembra quando o povo de Israel quer levantar um rei, e o profeta Samuel se entristece, e Deus fala com Samuel: por que está triste? Se eles não estão lhe rejeitando, eles estão me rejeitando. Então, quando o povo não dá ouvidos à palavra, o povo não está dando ouvidos à palavra de Deus e não à nossa. Quando falamos as palavras de Deus, e não invencionices, e não imaginações, suposições, ideias. Quando é de Deus, irmão, é muito diferente. Porque o que tem nos impedido de vivermos o chamado de Deus de forma séria? O medo de sairmos da zona de conforto. Nós estamos acomodados. O atalaia poderia ficar na torre de vigia, proteger o seu lugar e não teria risco nenhum de morte. Estaria tudo bem, mas ele tinha uma responsabilidade de salvar alguém. A zona de conforto é uma das maiores tentações da vida de um cristão. Quando o diabo quer nos derrubar, muitas vezes ele não se levanta contra nós de forma frontal e direta, ele apenas começa a nos acomodar nessa situação de não orar mais, não precisa mais consagrar, não precisa mais perdoar, e começa a querer lhe convencer de que está tudo bem. A Babilônia era desconfortável para Ezequiel, mas havia uma tentação de se acomodar ao exílio espiritual. Irmãos, ele estava fora do lugar de onde ele nasceu, cresceu e aprendeu das coisas de Deus. Ele não tinha um templo. Ezequiel não tinha um lugar. Ezequiel era filho de sacerdote, então deveria dar continuidade ao legado de seu pai. Mas Ezequiel está onde? Em Babilônia, em Quebar, no exílio. Nós não podemos nos acomodarmos a uma rotina espiritual que parece piedosa, mas perdeu o sentido. Lembra do que nós falamos na terça-feira anterior? O perigo de nós virmos à igreja, ouvirmos a palavra, cantarmos, mas o nosso coração estar longe de Deus, longe da vida que Deus nos chamou para viver, longe do caminho que Deus nos chamou para trilhar.
Sabe o que mais nos impede de vivermos o chamado de Deus a sério? Um pecado não confessado. Quando nós guardamos aquilo que pode nos matar, quando nós estamos escondendo aquilo que nos separa de Deus, como se você tomasse um copo de veneno sem contar a ninguém e fosse para um hospital passando mal e ninguém tivesse como diagnosticar o que você tem, por maior que seja a dor, o desconforto e o problema, as angústias, a agonia que você sente e não sabe, os médicos não sabem qual é o remédio, qual é o tratamento, o que pode fazer, porque não sabe qual é o problema, mas você que tomou veneno sabe, mas não fala. Tem momentos na nossa vida que se nós não abrirmos a nossa boca e não confessarmos, nós não vamos poder viver a história que Deus tem. Tem que falar. Eu tenho o costume de dizer que quem confessa a tentação, não confessa pecado. Porque é mais bonito confessar que está sendo tentado do que confessar que pecou. Porque quem confessa a tentação está dizendo, a tentação veio, ela vem de fora, não de dentro. Cada um é tentado por sua própria cobiça, mas havendo entrado pelos olhos, desce ao coração e dá luz ao pecado. Havendo nós aberto o coração, o pecado entra através da tentação. Ser tentado não é pecado, o pecado está em ceder à tentação. Quando nós confessamos a tentação, estamos dizendo, eu não quero cair, eu não quero me afastar de Deus, eu não quero abandonar o Senhor, eu não quero deixar de ser uma pessoa consagrada a Deus. Eu sei que há uma crise muito grande de confiança nos dias de hoje, só que nós precisamos voltar a confessar os pecados. Precisamos voltar a viver uma vida de transparência, pelo menos diante do céu, irmãos. Tem gente que diz, mas eu confesso para Deus, irmãos, quem vai lhe acompanhar, quem vai lhe aconselhar? Procure seu pastor, seu líder, se você tem confiança. Procure o seu líder de departamento, se você tem confiança. Procure um irmão maduro, que realmente seja maduro na fé. Uma vez eu fui confessar um pecado, contei para alguém, meu irmão, cheguei na igreja, todo mundo sabia, que coisa triste. Eu não sabia onde eu me enfiava, mais uma vez. Como é triste, como eu orei e pedi misericórdia a Deus, e falei com a pessoa, miserável. Meu Deus, agora quem tem que confessar é tu, que pecou também, fofoqueiro. Então, não existe fidelidade ao chamado sem vida íntegra. O pecado anula a voz de Deus e silencia a voz de Deus. Porque não estamos levando o chamado de Deus a sério, porque estamos nos isolando do corpo de Cristo. Isolamento é pecado. Fomos chamados a congregar. Ezequiel foi chamado por Deus, mas não viveu isolado. Ele ministrava ao povo e por causa do povo. O chamado de Deus na nossa vida não é para nós vivermos isolados. Tem gente que diz, eu sou santo, e não pode encostar em ninguém. Não pode conversar com ninguém. Não pode viver com ninguém. Não pode dar paz do Senhor, porque eu sou santo demais. Irmão, o chamado de Deus não tem nada a ver com isso. O chamado de Deus é no meio do povo, é no meio da igreja. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Deus ele nos capacitou, Ele traz esse aperfeiçoamento aos santos para a edificação do corpo que é a igreja. Tudo que Deus nos dá e nos chama é para usar no corpo, é na igreja, é para edificar a igreja, edificar os irmãos. Nós somos respostas de Deus para aliviar a dor de alguém. E nós temos que entender isso. Quando entendemos o chamado de Deus. Meu Deus, eu vou correr. Eu anotei aqui os benefícios de vivermos o chamado de Deus, mas não vai dar tempo. Agora a pergunta é, como vamos viver o chamado de Deus de forma séria?
Ezequiel 33:7, Deus fala: assim, pois, tu és o atalaia que pus para a casa de Israel. Esta frase que eu pus vem da palavra em hebraica natati. Deus estava dizendo: eu dei, eu estabeleci, fui eu que posicionei. Deus estava explicando a Ezequiel que não foi uma eleição de o povo que estava ali que o escolheu, que não foi um resultado de um esforço pessoal de Ezequiel. Deus estava dizendo: fui eu que te coloquei aí como atalaia para viver o chamado de Deus. Não foi quem gosta de você e nem quem não gosta, não foram seus méritos pessoais, foi a minha vontade, Ezequiel, que te colocou aí. Então, para nós entendermos e vivermos o chamado de Deus de forma séria, quem quer aprender, diga amém. O primeiro passo é reconhecer e aceitar o chamado. E como tem gente que briga com o chamado? Briga. Jonas, vai para Nínive, pega uma passagenzinha, desce a Jope, entra no barco e quer ir embora. O que acontece com Jonas? Olha o sofrimento de Jonas porque não aceita o chamado. Briga com o chamado, perde tempo, só desce a Jope, desce ao barco, desce no porão do barco, desce no mar, desce no ventre da baleia e só vai descendo. E quando ele aceita o chamado, ele só vai subindo. Sobe de novo à superfície e vai para Nínive outra vez. Nós precisamos reconhecer o chamado e aceitá-lo. O chamado de Ezequiel era para Israel. O seu chamado pode ser para a sua família. O seu chamado pode ser na empresa, na cidade onde você está. Pode ser através da profissão que você tem. Deus tem um chamado para você e para mim. A pergunta que nós devemos fazer é: onde Deus me posicionou como posicionou Ezequiel? Porque Deus estava dizendo: fui eu que te plantei, Ezequiel. Eu vou lhe perguntar: onde foi que Deus lhe plantou, lhe posicionou? Qual é o lugar que Deus lhe chamou para estar vivendo o chamado dele? Qual é o chamado que ele tem? Qual é o teu Israel, como no caso de Ezequiel? Para onde Deus lhe chamou? Pastor, quando fala de África, o meu coração queima. Então começa a se preparar para isso. Pastor, quando fala de evangelismo, me dá uma vontade, uma gana diferente. Então se prepare para isso. E comece a aceitar o chamado de Deus. Reconhecer o chamado de Deus. Identificar este chamado. Pastor, meu chamado é na adoração, então comece a se dedicar a isso, mas você precisa entender que o seu chamado não é genérico, ele tem nome, ele tem rosto, ele tem endereço, e Deus lhe chamou. Então você precisa reconhecer e aceitar. Pastor, mas Deus me chamou para pregar a palavra dele, e eu não tenho condições. Deus lhe dá a condição. Só que a primeira coisa é você reconhecer e aceitar. É parar de brigar. Eu tentei fugir do chamado. Eu briguei com Jesus. Eu vou trabalhar, Jesus. Vou trabalhar. Meu pai foi usuário de droga há muitos anos. Minha mãe criou eu e meu irmão. Eu sempre trabalhei. Comecei trabalhando na construção com meu avô materno. Qualquer coisa que precisava, a mãe, vai trabalhar, ninguém vai lhe dar nada, vai aprender a trabalhar. Trabalhando. E aí, eu botei na minha cabeça que eu não ia servir Jesus, eu ia só trabalhar, viu? Irmão, eu não aguentei muito tempo não. Eu consegui arrumar 3 empregos. Aí eu trabalhava de segunda a sábado, numa loja de móveis planejados, que eu fazia o design dos móveis, e de noite eu montava os móveis ainda. Às vezes eu fazia como se diz aqui, esses trabalhos rápidos, um part-time,
de garçom numa pizzaria, e no final de semana eu ia trabalhar tipo numa sorveteria de uns irmãos da igreja. Trabalhei uns 2 meses assim. E eu no culto de vez em quando, pensei, vou fazer um pé de meia, vou segurar porque o inverno é duro, as coisas são difíceis. Irmão, Deus mandou um pastor lá no lugar onde eu trabalhava. A Paula estava lá nesse dia, viu? Apontou o dedo para mim e falou: quem foi que lhe mandou correr atrás do dinheiro? Ô irmão, não tinha nem como brigar com o homem, que ele era 2 do meu tamanho. Quem foi que lhe chamou para fazer o que tu estás fazendo? Até quando as almas vão se perder porque você decidiu negligenciar a obra que Deus tem? Eu fiquei tão constrangido que eu pedi as contas. Continuei trabalhando no meu emprego normal. De vez em quando eu fazia um part-time, mas não faltava mais o culto. Sabe o que começou a acontecer? Nessas idas e vindas do trabalho antes do culto, comecei a encontrar morador de rua que dormia dentro das casinhas de crianças que tinha na cidade onde eu morava. Eu começava a levar comida para eles. Eu sentava com eles. Eu pregava. Eu falava de Jesus. Minha avó, falecida avó, Dona Liene Hoffmann, tinha uma pousada. Eu falei: vó, se a senhora me emprestar um apartamento, eu posso trazer os moradores de rua para morar? Ela disse: pode, meu filho, mas não deixe eles quebrarem as coisas. Eu comecei a trazer os moradores de rua para dentro do apartamento. Eu sabia que tinha um ponto de droga perto da casa da minha avó, na beira do mar. Eu ia para lá, eu encontrava os meus amigos que cresceram comigo usando droga. Eu fazia eles fazer uma rodinha, entregava o folheto para eles e dizia: não usa para fumar maconha, viu? Jesus está vendo. E começava a orar por eles para Deus libertar eles. Muitos entregaram as vidas para Jesus. Mas tudo isso só começou a acontecer quando eu tomei a decisão: eu preciso aceitar esse chamado. Eu não vou viver a vida inteira brigando com Jesus. Eu não vou viver a vida inteira lutando contra algo que eu sei que eu não tenho como resistir. E é lógico que eu vou falar de mim, mas você tem a sua experiência. Não tem como fugir. Por que não aceitar o chamado? Como nós vamos brigar com o que Deus tem? Como nós vamos brigar com Deus se Ele é mais forte que nós? Como nós, pastor, mas Deus levanta outro. Irmão, é claro que Deus sempre vai levantar alguém. Mas quem é o maior prejudicado na história inteira somos nós. E Deus não precisa de idade para usar. Ele usa jovem, Ele usa mais de idade, Ele usa quem Ele quer. Se os velhos se calarem, Deus começa a levantar as crianças. Se os jovens se calarem, Deus começa a levantar os idosos. Deus não se limita àquilo que nós nos limitamos. Só que o maior prejudicado na história somos nós. Precisamos reconhecer e aceitar. E talvez você está aqui hoje nesse culto de ensino brigando com o chamado, lutando contra ele. Só que você vai chegar uma hora, ou você vai ser vencido pelo chamado, ou você vai se entregar completamente à sua vontade. Você vai ter que tomar uma decisão hoje. Eu preciso levar o chamado de Deus a sério e aceitá-lo. Para vivermos o chamado de Deus de maneira séria, precisamos ter, em segundo lugar, uma vida com Deus, relacionamento com Deus. Ezequiel tinha visões, ouvia a voz de Deus. Capítulo 1 ele tem visões, capítulo 2 ele ouve a voz, mas só depois ele começa a profetizar. Porque na vida com Deus, meus irmãos e irmãs, quem está aqui diga amém. Na vida com Deus, não existe ministério sem relacionamento. Não existe servir a Deus sem ter relacionamento com Deus. Não existe, eu vou pregar Jesus sem ter uma vida com Jesus no particular. Não tem como eu vou fazer as coisas para Ele sem ter uma vida com Ele de
comunhão plena, não é só na igreja também, mas é a sua vida com Deus. Precisamos nos relacionar. Foi Andrew Murray que disse que nenhum servo pode dar ao povo o que ele mesmo não recebeu dentro do seu quarto falando com Deus. Como nós vamos dar a alguém aquilo que primeiro não recebemos? Eu sei, meu amado irmão, que tudo é pela graça de Deus. Só que nós não podemos dar um alimento que ainda não nos alimentou. Nós não podemos oferecer o que ainda não foi aqui dado a nós, não porque Deus não pode, mas porque nós não o buscamos. Aleluia! Para que possamos viver o chamado de Deus a sério, precisamos falar o que precisa ser falado, com amor e com coragem. Precisamos. Tem gente que foge de tudo isso. Nós precisamos lembrar que a trombeta que Ezequiel usava não era uma trombeta suave, mas era necessária. O amor não só conforta, o amor também adverte. Minha esposa vai lembrar, não sei se o Felipe lembra disso, mas um dia numa santa ceia em um determinado lugar, oh glória a Deus, não vamos falar muita coisa. Eu estava sentado na última fileira da igreja, porque eu era diácono, estava ali pronto para carregar as cadeiras e fazer o que fosse necessário. E do lado de fora, porque não cabia na igreja, muitos irmãos estavam lá, só que em vez de cultuar, ficaram conversando. E aquilo foi me dando a ira. Comecei a me coçar. Meu Jesus. Eu fui lá. Digo, meus irmãos, daqui 15 minutos vão servir a ceia. Como é que vocês vão tomar ceia? Conversando. Estamos no culto, seus abençoados. Ele, meu irmão, perdão. Voltaram para o culto. É falar com amor, mas tem que falar. É tratar com espírito de mansidão, mas é tratar. O nosso intuito sempre é fazer o que Deus nos chamou para fazer. Efésios 4,15 combina duas coisas com precisão cirúrgica, falando a verdade em amor. Verdade sem amor é brutalidade, amor sem verdade é cumplicidade. Por isso que as duas coisas devem estar juntas. O quarto passo que nós devemos dar para que o chamado de Deus seja levado a sério é assumirmos a responsabilidade daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O atalaia não podia transferir a sua posição porque era difícil. Deus te colocou em algum lugar porque Ele tem uma obra. E a dificuldade não nos dá o direito de pedir transferência. Se tem algo que eu tenho entendido na minha vida como chamado de Deus, é que eu só posso me mover quando Ele falar. Irmão, vai ser difícil sempre. Vão falar de você sempre. Vão lhe acusar sempre. Sempre vão achar defeito, sempre tem. Só que isso não nos dá o direito de nós dizermos, Deus me tira daqui. Não tira. Só quero sair daqui, daquilo que o Senhor me mandou fazer, ou deixar de fazer o que faço, quando o Senhor me mande. E nós devemos ter isso. Isso é responsabilidade. Em vez de reclamar do que Deus colocou na sua mão, faça uma pergunta para você mesmo: o que eu posso fazer com o que Deus me mandou fazer? O que eu devo fazer? Porque muitas vezes perdemos tempo olhando para o tamanho da dificuldade e esquecemos que se formos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Em quinto lugar, temos que entender que para vivermos o chamado de Deus a sério, precisamos viver o chamado em comunidade. Nenhum atalaia vigiava sozinho por semanas seguidas, havia um revezamento. Irmão, há um corpo que é a igreja que está contigo. Você não está sozinho. E o seu chamado, o seu ministério não lhe dá o direito de viver isolado.
chamado. É muito ao contrário, quando você entende o que é viver em comunhão, em unidade no corpo de Cristo, você desenvolve melhor o chamado que Deus tem. A solidão do chamado é uma ilusão que o inimigo usa para te cansar e te silenciar, porque é no corpo que Deus vai trabalhar em nós e vai nos levantar. Em sexto lugar, para vivermos o chamado de Deus, nós temos que renovar esse chamado em nós diariamente. Lamentações 3:22, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Assim também a consciência do chamado precisa ser renovada, não é na emoção de domingo, mas na disciplina e devoção diária. O atalaia que dorme no seu posto perde o momento que o inimigo se aproxima. Precisamos renovar o chamado. Quantas vezes você já reclamou desse departamento? Eu não aguento mais. Não, começa a lembrar do que Deus falou, vai ser uma bênção. Vai dar certo. Quantas vezes você reclamou desse marido que Jesus lhe deu e que você escolheu? Começa a lembrar do amor dos primeiros dias, oh glória. Deus está falando. Orou para Deus lhe dar filhos e quando eles vêm, reclama. Renove o chamado. Saiba que nós não podemos baixar a guarda. O chamado de Deus não tem a ver com emoção, tem a ver com obediência. E eu termino aqui para nós orarmos. Eu ouvi isso e falou muito comigo. O pastor Presley Camargo, que era pastor do Antônio, da Alessandra, do Léo, ele falava algo num vídeo muito importante. Ele dizia assim: eu não faço a obra de Deus para ser feliz. Eu faço a obra de Deus por obediência, porque na obra de Deus dificilmente nós teremos felicidade, mas obedecendo a Deus nós encontraremos com Ele. Então não queira felicidade com a obra de Deus. A obra de Deus é espinhosa. Irmãos, o chamado de Ezequiel foi fácil? Não. Deus recolhe a mulher de Ezequiel e Deus fala: eu vou recolher tua mulher e tu não vai chorar, Ezequiel. Eu não vou te dar o direito de chorar por ela. Você vai ter que suportar. E ele não chora. Ezequiel, eu vou levar o povo e você vai junto, em vergonha, em humilhação. Irmãos, eu sei que é nojento o que eu vou dizer, mas está na Bíblia. Ezequiel, ele vai se deitar em cima de fezes, porque Deus vai ordená-lo, e ele fica tantos dias deitado de um lado e tantos dias do outro, com as nádegas de fora, como símbolo de humilhação, ao ponto de que Deus fala com ele para comê-las, e ele clama a misericórdia de Deus, dizendo que não sejam humanas, Senhor, mas ele obedece o chamado. O chamado de Deus, quando é levado a sério, ele é obedecido. É claro que cada um de nós tem um chamado, e dentro do chamado existem as suas peculiaridades, sim. Só que nós devemos caminhar em obediência. Fique de pé em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos entender, e olhe para cá e nós já vamos orar, que Deus não nos chamou para sermos cristãos decorativos, enfeites de igreja, ornamentação religiosa. O mundo está clamando pelos atalaias de Deus. O Espírito de Deus está clamando por aqueles que vão abrir seus corações para que ele possa encontrar lugar, para que a sua voz seja manifestada através da nossa voz, para que a sua verdade seja revelada através das nossas palavras. Deus
chamou. Deus te chamou. Deus lhe colocou em algum lugar. Eu lhe pergunto, você tem tocado sua trombeta? Talvez o silêncio pareça confortável, mas o silêncio tem levado muitos à perdição. O silêncio tem lhe afastado de ver os milagres de Deus. Um dia Deus vai nos perguntar, meus irmãos, o que você fez com o chamado que eu lhe dei? E que a nossa resposta possa ser a mesma resposta que Paulo deu a Deus. 2 Timóteo capítulo 4. Senhor, eu combati o bom combate. Não foi fácil, foi guerra, mas eu combati. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu sei que essa mensagem ela é confrontativa. É um estudo que te leva à reflexão, mas você precisa sair daqui hoje pensando nesse chamado e desejando levá-lo a sério. Benassi abacan, dorehassi amarrassai. De que eu sou yamer kerish eu vou senakiadasu. Me quando sou yakene recebe o comaya. Enagassi e fobia quentui semokianasu. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós como igreja oramos, sabedores que o Senhor colocou nas nossas mãos algo, que o Senhor tem nos chamado para algo. Capacita-nos, nos ajude a vivermos o chamado que o Senhor tem de maneira séria. Nos ajude a vivermos a história que o Senhor nos chamou para viver. Oh Deus, tira-nos do conforto, tira-nos da comodidade espiritual, renova o desejo outra vez, faz arder a chama outra vez nesse coração, desfaz as distrações, corta os laços, queimei-se e camaia, ebrandaçuki mahadarasubiacai. Faz cessar, ó Deus, todas as palavras que não são tuas. Confirma o chamado dos céus e nos dá graça para entendermos que o Senhor nos chama como atalaias nesse tempo. Assim nós oramos, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, por esse culto. Quem foi abençoado aqui nesta noite? Glória a Deus. Na cantina de hoje, bolo com calda